Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, é um prazer estar convosco novamente. Estamos aqui para falar sobre o tema Orando pela Intervenção Divina. Este é um tema que está registrado da vida de oração e adoração dos cristãos através do livro dos Salmos. E eu gostaria de falar com os irmãos a respeito desse tema e pedindo aos irmãos que, de fato, orem, porque Deus ainda pode intervir em nosso meio, em nossa vida, em nossa família. Deus pode fazer uma intervenção divina na sua vida, Deus pode fazer uma intervenção divina na sua família e Deus pode fazer uma intervenção divina em nossa nação. Aqui nós vamos ver que a vida de oração, ela produz resultados positivos, tanto na vida pessoal, como na vida familiar, como na vida nacional de um povo. Mas o que é intervenção divina, pastor? O que podemos dizer sobre intervenção divina? Intervenção divina podemos definir como Deus aparecendo na vida dos seus filhos para suprir as suas necessidades. Deus aparecendo na vida dos seus filhos para suprir as suas necessidades. A intervenção divina também é o ato de Deus intervindo nos assuntos da humanidade. Então, Deus ainda pode intervir tanto na vida pessoal, familiar, como nacional de um povo. A Bíblia está repleta de atos intervencionistas de Deus na vida de pessoas ou de nações. A Bíblia, ela mostra de Gênesis a Apocalipse essa intervenção do Senhor. E uma das maiores intervenções é a própria vinda do Senhor Jesus Cristo ali no Novo Testamento. Eu quero citar aqui duas intervenções divinas, uma do Antigo, uma do Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu quero citar a intervenção divina nos dias de Josafá, rei de Judá. A Bíblia diz que ali, está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, viu uma grande multidão, muitas nações se reuniram ali para lutar contra o povo de Judá. E Josafá, vendo que não tinha força para lutar contra aquelas nações, ele reuniu o povo de Deus e todos estavam unidos em oração em Jerusalém. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre um dos profetas e disse para Josafá: nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai em pé e vereis o livramento do Senhor vosso Deus para conosco. O profeta diz mais: crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Ele diz: amanhã sai e vão, pela ladeira de Ziz ao encontro deste povo. E assim Josafá fez. No dia seguinte ele foi com o povo ao encontro daquelas multidões que vinham para guerrear contra Judá. Josafá coloca não os soldados armados na frente da batalha, mas Josafá coloca os cantores louvando a Deus em agradecimento pelo livramento. E Deus coloca uma selada nos inimigos e eles lutam uns contra os outros. E eles foram desbaratados e fugiram da presença do Senhor, da presença do povo de Israel. Então Deus interviu, fazendo com que aquelas nações fugissem da presença do seu povo. Uma segunda experiência eu quero citar no Novo Testamento, está em Atos capítulo 12. Herodes matou o apóstolo Tiago e prendeu Pedro com o propósito de matar no dia seguinte. Mas a igreja antecipou e orou constantemente, continuamente na casa de Maria, mãe de João Marcos, para que Deus pudesse intervir e livrar o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e chegou a Pedro e disse: levanta-te, calça os teus sapatos e vem comigo. E Pedro saiu ali no meio daqueles 4 quartetos de soldados. Eles nem viram Pedro saindo. Pedro chega na casa onde estão orando, uma menina chega: Pedro está aqui, Pedro está aqui. E eles não acreditaram. Pedro insiste em bater. Depois eles viram que o apóstolo estava de fato na porta e eles ficaram admirados, boquiabertos, porque Deus havia dado o livramento. Deus interveio naquela situação e livrou o seu servo. Eu quero dizer para você que nessas duas situações aí, tanto em Josafá como no apóstolo Pedro, tem 3 princípios para uma intervenção divina.
Nas duas passagens nós vemos aí três lições para que a intervenção divina possa acontecer. Primeiro, oração. Josafá orou, a igreja orou por Pedro. Então, a oração é a chave da vitória para que Deus possa intervir no meio do seu povo. Se você quer uma intervenção divina, você tem que orar e confiar no Senhor. O segundo princípio que eu vejo aí é o princípio da confiança. Josafá não confiou em si e no seu exército, confiou no Senhor, buscou o Senhor. A igreja também não confiou em si, confiou no Senhor. E Pedro demonstra tanta confiança no Senhor que, mesmo sabendo que no dia seguinte iria ser decapitado, o texto diz que ele estava dormindo tranquilamente. Quem pode dormir tranquilamente sabendo que vai ser decapitado no dia seguinte? Aí está a confiança do servo do Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ore e confie, pois Deus pode intervir nessa situação, meu irmão e minha irmã. Outro princípio que nós percebemos aqui, em terceiro lugar, é a obediência. Josafá obedeceu à voz do profeta e fez conforme lhe foi orientado. Pedro também ouviu e obedeceu à voz do anjo e lhe fez conforme foi orientado. Então, se você quer uma intervenção divina na sua vida, então aplique esses três princípios na sua vida. Quais são? Oração, confiança e obediência. Oração, confiança e obediência. E Deus pode intervir e mudar situações que podem parecer contrárias, difíceis de ser resolvidas. Mas eu quero voltar-me ao texto que foi orientado aqui como tema desse nosso tema, que é o Salmo 144. Oração e adoração no livro dos Salmos. E aqui, oração pela intervenção divina no Salmo 144. Neste salmo, nós vamos ver, eu vou ler para vocês, nós vamos ver que tem alguns princípios também para que a intervenção divina venha a acontecer em nossas vidas. Então vejamos. Diz o salmo assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. A benignidade minha, fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes. O homem é semelhante à vaidade, e os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, e envia as tuas flechas e os desbaratas. Estenda as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, cuja mão direita é destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas. Te cantarei louvores e ele te dará vitória aos reis que livra Davi, o seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita a destra da iniquidade. Para que os nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como a coluna de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam milhares e dezenas e milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho e para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Ah, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, este salmo é muito lindo, viu? O salmo de Davi. Neste salmo, o salmista Davi inicia louvando a Deus, no versículo 1 e 2, que ele dá habilidades para mudar circunstâncias. E ele engrandece os atributos divinos. Então aqui nós temos dois
dois versículos, dois versos, onde mostra que o salmista louva a Deus porque Deus lhe dá habilidades. Então tem situações que não precisam de uma intervenção divina. Deus dá habilidade ao homem. Aqui ele diz, Deus adestra as minhas mãos para a guerra. Então tem situações na sua vida que você pode mudar as circunstâncias, mas tem situações que não pode. E aí somente uma intervenção divina pode ser feita para que Deus possa entrar e mudar situações. Então, no versos 1 e 2, o salmista louva a Deus pelos seus atributos e louva a Deus porque Deus atribui ao homem, né? Ensina o homem a lidar com circunstâncias. O salmista cita aqui, por exemplo, a guerra. Mas no verso 2 e 3, aliás, no verso 3 e 4, o salmista, né, vai lembrar a pequenez humana. Ele diz que o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes, ele é semelhante à vaidade, uma sombra, né, que passa. Então, o salmista faz um contraste aqui do verso 1 e 2 com o verso 3 e 4. Primeiro, ele exalta a grandeza e os atributos divinos. E, em seguida, ele mostra a pequenez e a insignificância da nulidade humana. Veja que princípios maravilhosos. A grandeza do Senhor e a nossa pequenez. Mas, em seguida, do verso 5 ao 8, o salmista ora. Aí sim ele ora para uma intervenção divina, porque ele reconhece a sua pequenez, mas ele conhece a grandeza do seu Deus. Então ele ora do versículo 5 ao versículo 8, né, pedindo esta intervenção divina. E aí ele vai dizer no verso 5, abaixa, ó Senhor, os céus e desce, aleluia. O grandioso Deus, ele pode descer e intervir em nossas situações, em nossas fraquezas, em nossas pequenez. E aqui o salmista, ele vai pedir essa intervenção, e a maior intervenção está feita quando Cristo desce do céu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. Lá em Belém de Judá, Jesus Cristo veio. Ele não veio assim como o salmista orou, embora na vida do salmista Deus interviu dessa maneira, mas na vida da humanidade ele veio de maneira diferente. Ele veio manso e humilde e mudou o mundo, mudou a história. A história não é mais a mesma desde que Deus desceu do céu a esta terra e trouxe uma nova forma de viver, a nova forma através do amor pregado por Jesus Cristo, o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Esta é a maior prova de intervenção divina na história da humanidade. Ele desceu em Belém e nos mostrou que ele pode estar mudando situações, circunstâncias. Assim como ele mudou a história da humanidade, ele pode mudar a sua história. Do versículo 9 ao versículo 15, o salmista volta a louvar a Deus em oração. É uma oração em forma de louvor, pedindo a Deus prosperidade, pedindo a Deus que Deus venha abençoá-lo, abençoar sua vida, abençoar sua nação. E aí mostra a gratidão do salmista. A gratidão do salmista produz a prosperidade tão esperada, tão rogada. E o Senhor, ele vem abençoar o salmista. Então, tem um princípio aqui. Você agradece e Deus abençoa. Deus abençoa e você agradece. Aleluias. Mas tem algumas lições deste salmo. Isto foi a explicação por cima do salmo, mas além da explicação do salmo, eu gostaria de extrair algumas lições para nós. Alguns princípios para que essa intervenção divina seja de fato vivida por nós nos dias de hoje. Quais são as lições que nós podemos tirar deste salmo para aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, para que Deus possa intervir em nossas circunstâncias? Primeiro, só ora pedindo uma intervenção divina, aquele que conhece a grandeza do Deus da salvação. Você não pode orar se você não conhecer o Deus que está sobre todos, é por todos e em todos. Não podemos orar a quem não conhecemos. Só ora pedindo intervenção se nós conhecemos
o grandioso Deus. E o salmista conhecia muito bem. Ele exalta os atributos de Deus aqui no versículo 1 e 2. No verso 1 e 2, o salmista deixa bem claro sobre esta grandeza do Senhor. Ele mostra: tu és minha rocha, tu és, né, a minha misericórdia, a minha fortaleza, o meu alto retiro, o meu libertador, o meu escudo. Em quem confio, oh glória. O salmista sabe da grandeza do seu Deus. Então por isso ele ora, porque ele conhece o Deus que ele serve. Ele conhece o Deus que está acima de tudo e de todos. Aquele Deus que criou os céus e a terra e que ele tem os seus atributos. Então, nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual, meus irmãos. E nós precisamos de força e habilidade para vencer estas guerras espirituais. Tem situações que nós vencemos com a capacidade que Deus nos deu, mas tem situações que nós não conseguimos vencer e por isso nós precisamos de uma intervenção divina. Aí entram os atributos do Senhor. O Senhor, meus irmãos, é quem pode garantir a nossa vitória através dos seus atributos. Ele é todo-poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é eterno, ele é amoroso, ele pode mudar situações, ele pode mudar aquilo que você não pode mudar. O salmista nos ensina aqui no verso 1 e 2 que o Senhor, ele dá força e habilidade, porque ele é um professor. Aleluias! Ele ensina o salmista com as suas mãos para a guerra. E ele também é rocha. Então, força porque ele é rocha, ele é escudo. E habilidade porque ele é professor. Este nosso Deus tem muitos atributos. E eu não sei o que você precisa. Deus tem um atributo para mudar a sua situação. Você o conhece? Você conhece os atributos divinos? Ore ao Senhor, busque ao Senhor, conheça mais desse seu Senhor e você verá que ele pode mudar circunstâncias que você não pode mudar. Segundo princípio que eu encontro aqui neste salmo, para que nós possamos buscar uma intervenção divina, é que só ora pedindo intervenção divina quem reconhece a fragilidade humana. Eu vou repetir. O primeiro princípio, só ora pedindo intervenção divina quem conhece a grandeza de Deus. E só ora pedindo a intervenção divina quem reconhece a sua pequenez. Então, em primeiro lugar, conheça o Deus a quem você serve. Segundo lugar, reconheça a sua pequenez, a sua fragilidade e a sua necessidade deste Deus. É o que está no versículo 3 e no versículo 4. O salmista fala: Senhor, quem é o homem? Quem é o homem para que o visites? Quem é o homem para que o conheças? Quem é o homem para que o estimes? É a pergunta do salmista. Então o salmista se coloca na posição de necessitado deste Deus grandioso e glorioso. Como é que você tem se colocado diante de Deus? Com arrogância, com orgulho? A Bíblia diz que Deus aborrece ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então reconheça a sua pequenez, reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua necessidade deste grande Deus. E você pode ter certeza, Ele está disposto a te ouvir e mudar a tua situação. Oh, glórias! Aqui eu quero fazer uma reflexão com você nesta pergunta do salmista: quem é o homem? Quem é o homem para que o conheças? Eu faço 3 reflexões aqui. Primeiro, o que era o homem quando Deus o criou? Segundo, o que é o homem agora? Terceiro, o que é o homem depois de ser restaurado? Primeiro, como era o homem quando ele foi criado? Deus criou Adão racional. Deus criou Adão um homem responsável. Deus criou Adão um ser imortal, tanto que pôs ali a árvore da vida. Deus criou Adão santo, tanto é que Adão tinha comunhão com Deus todos os dias na viração do dia. E Deus criou Adão feliz. Deus não criou você, meu irmão, irracional. Deus não criou você irresponsável. Deus não criou você mortal. Deus não criou você profano. Deus não criou você infeliz. Isto é o que o homem se tornou. O homem foi criado de uma maneira, mas após o pecado, após a queda, ele se tornou outro. Ele acabou trazendo todas essas tragédias consigo. Hoje o homem é o quê? É uma pessoa que se sente culpada por aquilo que ele faz. Ele sente culpas por ser um ser pecador e caído.
Hoje o homem, ele é pecador. Hoje o homem, ele é infeliz. Hoje o homem, ele é impotente diante desta realidade da qual ele não pode mudar. Mas como será o homem depois de restaurado? O homem restaurado, ele terá comunhão plena com Deus. Aleluias. Jesus veio para restaurar essa comunhão do homem com Deus. O homem, depois de restaurado, ele será um homem livre. Hoje o homem é escravo do pecado. O homem restaurado é um homem livre. Glória a Deus, aleluias. Oh, aleluias. E o homem restaurado, ele será livre da presença do pecado. Ele será livre da presença da tristeza. E ele será livre, da vontade de pecar. E ele terá comunhão plena com Deus. Que é o homem? Faço essa reflexão contigo. Como Deus criou o homem? Faço essa pergunta contigo. Que é o homem? Como Deus criou o homem e como o homem está, no que ele se tornou. Mas o que é o homem? Eu pergunto para você, como é o homem, como será o homem restaurado? Que é a vontade de Deus. Deus enviou o seu Filho, interviu na humanidade para buscar uma intervenção na humanidade, para que o homem volte a ser, ter comunhão com Ele, volte a ser feliz, volte a estar livre da presença do pecado, livre da tristeza. Então, volto a fazer essa pergunta para você. O salmista perguntou, o que é o homem? Para que o conheças. Eu te pergunto agora em que estágio você está. O homem como foi criado, como criança, inocente, ingênua. O homem como está caído, pecador, infeliz. Ou o homem como será restaurado, que tem comunhão plena com Deus, ausente do pecado e na ausência da tristeza. Como é que você está? Qual o seu estágio de vida? A vida que Deus quer para você é a vida plena, a vida da restauração. O homem feliz, livre do pecado e com comunhão plena com Deus. Em seguida, o salmista, do verso 5 ao 8, tem um outro princípio, que é a intervenção divina revela a misericórdia e a graça de Deus. Então, se Deus pode intervir, e Ele pode intervir, não é pelos meus méritos, não é pelo seu mérito. A intervenção divina é pela misericórdia e pela graça de Deus. A misericórdia mostra que Deus, Ele não me dá aquilo que eu mereço. O que eu mereço é as consequências do meu pecado. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então cada um vai colher aquilo que planta. O pecado vai trazer consequências danosas para o homem. Mas pela misericórdia de Deus, Deus muda esta sentença. Então, a misericórdia de Deus evita que a consequência do pecado, ela venha sobre nossas vidas, e Deus pode intervir em nossa vida, entrando, agindo com a sua misericórdia. Mas a intervenção divina também revela a sua graça. A graça é aquilo que Deus me dá que eu não mereço. A misericórdia, Deus não me dá o que eu mereço. A graça, Deus me dá o que eu não mereço. Oh, glórias! Então a intervenção divina revela a misericórdia e a graça. Deus quer fazer intervenção em nossas vidas, mas porque Ele é bom, pela sua misericórdia e pela sua infinita graça. Então tenha certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que as intervenções de Deus nesta terra, em nossas vidas, não é pelos nossos méritos, é pela bondade do Senhor. Então, que nós possamos clamar por uma intervenção divina em nossas vidas. Que nós possamos clamar por uma intervenção divina em nossas famílias. Que nós possamos clamar por uma intervenção divina em nossa nação. Quantas famílias não precisam de uma intervenção divina? Quantos casamentos não precisam de uma intervenção divina? Quantos filhos não precisam de uma intervenção divina? A nossa nação precisa de uma intervenção divina. Então eu quero dizer para você, se nós orarmos, Deus pode intervir. E se Deus intervir, Ele resolve o nosso problema. Oh, aleluias! Queridos irmãos e queridas irmãs, na sequência do versículo 12, o salmista, ele vai mostrar aqui para que os nossos filhos sejam como plantas. Então o salmista pede para uma intervenção agora na família, familiar, para que os nossos filhos sejam como plantas. Irmãos,
Aqui nós podemos fazer uma alegoria com essa comparação de filhos como plantas. O que seria filhos como plantas? Eles não são respeitados, eles são valorizados, eles têm princípios morais imutáveis. Aleluias! Eles são vigorosos e fortes. Eles estão enraizados em Cristo e nas suas palavras. Eles são nutridos com a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, eles são regados pelo orvalho da oração que vem através do Espírito Santo. Filhos, como plantas, são respeitados. Será que nossos filhos têm o respeito da sociedade? Será que os nossos filhos são respeitados diante desta sociedade? Filhos, como plantas, são respeitados e são valorizados pela sociedade e pelos pais. Filhos, como plantas, eles têm princípios morais imutáveis. A planta, ela não sai daqui, vai para ali, vai para acolá. Não, filhos como plantas, eles estão fixados e têm princípios morais imutáveis de acordo com a palavra do nosso Deus. Filhos como plantas, eles são vigorosos, viçosos, alegres, felizes e fortes como plantas novas. Filhos como plantas, eles estão enraizados em Cristo. Os filhos hoje querem voar, querem ter asa, querem ganhar o mundo. Mas filhos como plantas, eles são enraizados nos valores paternos. Filhos como plantas, eles são nutridos com a palavra de Deus. Como está o culto no seu lar? Filhos como plantas, eles são regados pelo orvalho da oração. Como está a oração na sua casa? Os nossos filhos, quando Deus intervém, eles são como plantas. E aqui, nós vemos aqui alguns princípios das plantas que podem ser aplicadas aos nossos filhos. Mas ele vai dizer, na parte B do versículo, veja o versículo 12, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, e para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas, lavradas como colunas de um palácio. Que maravilhas! Filhas como pedras de esquina. O que seria essa alegoria? Qual é a interpretação alegórica desta frase? Nossas filhas como pedras de esquina. Isso mostra a importância e a influência da mulher na educação familiar. Há um provérbio oriental que fala: as mãos que balançam o berço governam o mundo, mostrando a influência e a importância e o papel da mãe na educação dos seus filhos e das suas filhas. Mãe, você é importante para os valores familiares, para os valores dos seus filhos e das suas filhas. Mãe, não se afaste. Plante ali a sua palavra de mãe, orientação de mãe, orientação materna, que é muito importante para estas filhas, esses filhos crescer na presença do Senhor. Ficarão como pedras de esquina, bem fixado. Mas também mostra que a vida familiar é um reflexo desta conduta, desta mulher que é lavrada como pedra de esquina. Esta mulher que foi lavrada como pedra de esquina mostra que esta vida familiar vai ser o seu reflexo. Mãe, não mude os seus valores. Não mude como o vento muda as pessoas, como o vento de doutrina. Não. Fique firme na palavra. Fique firme de acordo com a palavra do Senhor. Seja bem firme e os seus filhos estarão firmes também e será o reflexo da sua conduta. Mas também vai mostrar que o caráter da mãe determina como será a próxima geração. Então, que nossas filhas, nossos filhos, seja reflexo nossos, pai e mãe. Pai e mãe, os seus filhos serão os seus reflexos. Nós vemos uma geração de adolescentes e jovens rebeldes, que não sabem, não têm valores, levados aí por tantas influências malignas e influências até mesmo mundanas ou de muitos ídolos da televisão. Mas eu quero que você entenda, mãe e pai, você é o reflexo do seu filho. Traga a sua influência. Você é esta pedra lavrada de esquina. É uma pedra imutável. Mas aqui também diz que essas pedras são lavradas
Por que pedra lavrada? Pedra lavrada reflete a beleza. Mas que beleza que seria esta que deve ser refletida em nós? A beleza de um coração puro, a beleza de uma conduta modesta, a beleza de um comportamento modesto, a beleza de eu ter uma conduta ilibada diante da sociedade e diante dos meus filhos. Estas pedras lavradas é você, sou eu, somos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que devemos refletir na geração seguinte. Aqui nós vamos ver que ele vai mostrar que há um princípio para isso. Como que eu devo ser essa pedra lavrada? Como que eu consigo ser essa pedra lavrada? Me entregando a Deus. Foi o que o salmista fez no verso 2 e 3. Ele percebe a sua pequenez e ele se volta para Deus. Então, como é que eu vou ser pedra lavrada para que eu possa ser exemplo para meus filhos, para a próxima geração? Me entregando a Deus e deixando Deus moldar a minha vida. Deixe o Espírito Santo moldar e te fazer uma pedra lavrada. Deixe o Espírito Santo moldar você. Tenha Cristo no seu coração. Deixe Cristo entrar e mudar a sua vida. E aí você poderá certamente ter uma vida, que vai ser moldada por Ele, e assim Ele vai alcançar outras pessoas que estão ao seu redor. Sendo alcançado por Deus, eu posso alcançar a minha família. E assim alcançaremos a nossa nação em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu é quem sei os pensamentos que eu penso a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Deus quer mudar situações e dar coisa boa para o seu povo, mas precisamos orar e confiar no Senhor. Aí ele diz, então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, concluindo esse texto do Salmo, eu quero que você entenda, não subestime uma igreja que ora, não subestime um povo que ora, não subestime uma nação que ora. Nós precisamos de intervenção divina na nossa vida, na nossa família e na nossa nação. Não podemos subestimar o poder da oração e da confiança no Senhor. Quem clama por uma intervenção divina é porque conhece o Deus a quem ele clama. Quem clama por uma intervenção divina não enxerga as dificuldades e as impossibilidades humanas. Enxerga os atributos e o caráter de Deus. Clamar por uma intervenção divina com intensidade nas orações é estar preparado para ver a ação de Deus no meio do seu povo. Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Deus continue te abençoando, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém.